Você já se pegou evitando oportunidades simplesmente porque o nervosismo parece ter mais controle sobre você do que você sobre ele? Ou até já sentiu como se a sua mensagem se perdesse no meio do caminho, fazendo com que a sua fala ficasse maçante e prolixa? Já se pegou desejando ter a habilidade de transmitir as suas ideias de forma convincente, seja para persuadir, vender ou inspirar e não conseguindo? Respira fundo porque você não está sozinho nessa. O medo de falar em público é mais comum do que você imagina. E a melhor parte é que eu tô aqui para te ajudar. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Mirna, sou a CEO e a founder da Yuter, além de fonoaudióloga especialista em comunicação e voz. Ao longo de 10 anos de experiência, acumulei na minha bagagem uma série de certificações, experiência de atendimento de centenas de pessoas e empresas que me procuraram para poder desenvolver a comunicação. Eu tô super animada para compartilhar com vocês algumas dicas e insights práticos para você aplicar já e terminar essa aula com a bagagem cheia de conhecimento. Vamos nessa? E para começar, dá uma olhada nesses números. Segundo uma pesquisa da ATD, aproximadamente 85% do sucesso profissional está relacionado às habilidades de comunicação e do relacionamento interpessoal. Outro dado muito interessante é da Watson Wyatt Worldwide, que relata que empresas com uma comunicação eficaz superam seus concorrentes em quase 50% nos índices de retorno sobre investimento para os acionistas. E claro, como o dinheiro é muito importante nesse processo, uma pesquisa realizada pela Universidade de Michigan revelou que os profissionais com habilidades de comunicação mais avançadas têm 10% a mais de probabilidade de serem promovidos em suas carreiras. Se esses números te surpreenderam, eu sugiro que você sente, pegue papel e caneta e embarque nessa jornada comigo. Um dos objetivos mais comuns entre os meus clientes é em relação à estruturação de narrativas que sejam persuasivas, seja para poder fazer algum pitch de vendas ou até mesmo para engajar a equipe. Eu vou te contar sobre alguns desafios que eles encontram até alcançar esse objetivo e você me diz se você já passou por algum deles. Você já deve ter ouvido a frase: para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. E funciona da mesma forma na comunicação. Ter um objetivo inicial para sua narrativa é fundamental para que você consiga estruturar o que você vai falar, sem que esse caminho fique com alguns atalhos e prolixo. Outra reclamação que aparece bastante nos treinamentos é em relação à dicção, a tão famosa e temida dicção. E aqui vamos combinar uma coisa: clareza no discurso também é clareza na emissão dessa mensagem. Por isso, nada de minimalismo na hora de articular as palavras. É muito importante que cada som seja pronunciado da forma correta e precisa. Um exercício interessante para praticar isso é a leitura sobrearticulada em voz alta. Dessa forma: a comunicação é uma habilidade essencial para o sucesso, tanto da vida pessoal quanto da profissional. É por meio da comunicação que expressamos, compartilhamos ideias e construímos relacionamentos. No entanto, muitas vezes nos esquecemos de que a comunicação é uma via de mão dupla e que, além de saber expressar, é fundamental também saber ouvir de forma ativa e propositada. E claro que aqui a gente não pode deixar de mencionar o nervosismo para se apresentar, que está presente em muitas pessoas e pode ser evitado com algumas mudanças. A primeira, que você já deve ter ouvido falar, é respirar. Nada como equilibrar os ciclos respiratórios de forma que você não só consiga oxigenar o seu cérebro, como sinalizar para ele que está tudo sob controle. Inspirar profundamente e soltar o ar lentamente é uma forma de minimizar a ansiedade antes das suas apresentações. Você pode também fazer uma contagem inspirando em 5 segundos e soltando o ar em 10 segundos e aumentar conforme for evoluindo. Outro exemplo que pode ser feito para evitar o nervosismo é treinar bastante a sua apresentação. Dessa forma, você vai ficar confortável e seguro com ela. Além, é claro, de manter uma rotina saudável de sono, exercícios e alimentação. Me conta, você se identificou com alguns desses desafios de comunicação? Até aqui, eu te contei quais as principais dores e como solucionar cada uma delas. Mas eu preciso mencionar alguns dos impactos negativos em não trabalhar os aspectos da sua comunicação, seja qual for o seu cargo. O primeiro deles são os desentendimentos que podem acontecer por falta de clareza do que você quer comunicar. Isso se potencializa quando a gente fala do mundo corporativo, porque isso segue para a falta de engajamento da sua equipe, baixa produtividade e até pouca colaboração entre eles. Outra coisa que a falta de um treinamento especializado pode trazer é a baixa habilidade de convencer, persuadir e influenciar, o que resulta em menos oportunidades na sua carreira e lucratividade nos seus negócios. A lista é imensa e não para por aqui. Mas eu vou parar porque aqui eu quero falar de soluções com você.
Alguns dos pilares fundamentais quando a gente pensa na competência comunicativa são a adaptabilidade, autenticidade e storytelling. A adaptabilidade é a capacidade de ajustar a sua comunicação com base no contexto, nas necessidades e nas preferências do seu público-alvo. Reconhecer que diferentes pessoas têm estilos de comunicação diferentes e adaptar seu tom, vocabulário e abordagem para se adequar a cada situação. Ser flexível e disposto a ajustar a sua forma de comunicar pode garantir que a sua mensagem seja compreendida e recebida da melhor maneira possível. Ser autêntico significa se comunicar de forma genuína e verdadeira, sendo fiel a si mesmo. Isso envolve expressar suas ideias, opiniões e emoções de maneira sincera, sem pretender ser alguém que você não é. A autenticidade ajuda a construir confiança e conexões muito mais significativas com os outros, porque as pessoas tendem a responder positivamente a quem é autêntico, até porque o nosso cérebro identifica rapidamente o impostor. A contação de histórias é uma forma poderosa de comunicação. Ao contar histórias, você pode envolver emocionalmente seu público, transmitir mensagens complexas de maneira acessível e criar conexões muito mais profundas. Dominar a habilidade de contar histórias ajuda a tornar a sua comunicação mais envolvente, memorável e impactante. E claro, outra parte fundamental para deixar esses pilares ainda mais sólidos é a clareza na sua fala. Saber construir um discurso eficiente, sem o famoso techniquez ou palavras muito rebuscadas e de difícil compreensão, pode deixar sua narrativa confusa e não atingir os objetivos da sua comunicação. Aliás, aquela máxima de não é o que você diz, mas como você diz, não poderia ser mais verdade em se tratando de comunicação. Afinal, tudo comunica e cria percepção. Sua voz, seus gestos, sua postura corporal, se bem alinhados, esses elementos são cruciais para que você demonstre autoridade na sua fala. E a gente não pode deixar de mencionar a escuta, que é um elemento imprescindível na troca com a sua audiência. É por meio dela que a gente extrai os elementos necessários para entender a nossa audiência, nos conectarmos com ela e, o melhor disso, ganhar vantagem competitiva em negociações. Aposto que a partir de agora você vai ficar de ouvidos mais atentos, não é? Então a gente já sabe que o discurso, a comunicação verbal e não verbal são um trio essencial para que você tenha uma comunicação eficiente, especialmente no âmbito profissional em que essa skill é tão fundamental. Se você chegou até essa parte do vídeo, eu tenho um segredo para te contar. Uma boa performance comunicativa depende de muito treino e, claro, um bom acompanhamento profissional para lapidar essa habilidade de forma individualizada para suas necessidades. Eu posso garantir que o investimento nessa habilidade vai te trazer muitos retornos. E é por isso que existe o nosso atendimento individualizado. A partir de uma avaliação detalhada da sua comunicação e voz, a gente traça as estratégias necessárias para que você tenha um treinamento individualizado e exclusivo para suas necessidades. A gente sabe que você não é igual a todo mundo. Por isso aqui na Yuter a gente valoriza muito treinamentos que sejam voltados para o seu dia a dia, suas demandas e as suas urgências. Aqui a gente leva muito a sério o conceito de Learning by Experiencing. Então, além de um conteúdo teórico robusto, você ainda conta com muita prática para chegar ao final do treinamento com tudo pronto para subir em qualquer palco e arrancar vários aplausos. Para se inscrever, basta clicar no link. Eu vou amar te ver por lá. Te vejo no topo. Até mais!